Boas tardes. Se algum de vocês por acaso ainda não notou, os resultados do primeiro teste ficaram disponíveis ontem. Durante o dia 2, talvez amanhã, irei arranjar maneira de fazer-vos chegar as cotações pergunta a pergunta para preparar uma revisão de provas que não tenha, enfim, nestes tempos de Covid, que não envolva muito contacto pessoal. Portanto, isso deve estar pronto hoje ou amanhã, com detalhes sobre como será a revisão de provas. Começaremos, como é habitual, à 1h10. Professor, Sim, diga. já percebi então que a revisão de prova o professor irá dar detalhes mais para a frente, mas é possível a nós alunos pedirmos o teste para vermos o que erramos ou não? Sim. Só que, se vocês souberem as cotações de cada pergunta, provavelmente metade ou mais das dúvidas sobre a correção do teste desaparecem. De maneira que assim evito, estatisticamente, claro, uma fração de pessoas quererem ver o teste. Ok? Portanto, é esse o objetivo. Depois disso, vocês poderão ver o teste. Agora, exatamente como, não sei se será em papel, o que seria, enfim, complicado de organizar, ou será, muito provavelmente será em sessões, como se fossem sessões de dúvidas, especialmente para isso, em que se houver alguma questão, como fizeram, como foi corrigida uma pergunta, eu explico e eventualmente faço uma fotografia da pergunta e, e envio para a pessoa se houver necessidade disso. Claro está, o problema é que vocês são 200 e tal, não é? Mesmo sabendo que só uma pequena fração é que aparece nas revisões de prova, uh, o andar a enviar fotografias de perguntas de um lado para o outro rapidamente é um problema logístico, ok? De maneira que vamos ver como é que resolvemos isso, mas haveremos de resolver, está bem? Ok, obrigado.
Bom, vamos falar hoje de usar integrais para calcular áreas de regiões. Iremos ver que é natural também, se começarmos a olhar para esta questão, depois precisarmos de algumas propriedades adicionais do integral que ainda não vimos explicitamente até agora. Mas lá chegaremos se tivermos tempo. Não deve ser de estranhar, atendendo à definição de integral e à motivação, quando começou a falar do assunto, que se tivermos uma função que eu aqui designei por f, note que estou a supor que é maior ou igual a zero, toda a parte. Está definida, em particular, está definida no intervalo A a B. E se considerarmos o conjunto dos pontos do plano que está entre o gráfico da função e o eixo dos x, entre A e B também, a área desse conjunto que nós esperamos é que seja o integral entre A e B da função f. Okay? Vamos ver um exemplo de uma coisa destas. E é um exemplo que vocês aceitam há não sei quanto tempo, sem pestanejar. Consideremos o conjunto, chamar-lhe A, ponto xy, R2, tais que x está entre menos 1 e 1 e y é maior ou igual a 0 e menor ou igual a raiz de 1 menos x quadrado. Ok? Reparem que este conjunto é um semicírculo de raio 1, centrado na origem e para cima do eixo do x. Ou seja, aquele conjunto A é o conjunto que estão entre a semicircunferência no semiplano superior de raio 1 centrado na origem e o eixo dos x, muito simplesmente. Não é? Portanto, se vocês pegarem na equação da circunferência x2 mais y2 igual a 1, resolverem a ordem y e aproveitarem a raiz positiva, ficam com y igual a raiz de 1 menos x quadrado. Atendendo àquilo que eu vos disse sobre a área, portanto, o que eu espero é que a área de A seja igual ao integral entre menos 1 e 1, raiz de 1 menos x quadrado. Agora temos o problema de calcular o integral. Como é que calculamos o integral? Bom, nós arranjámos na aula passada uma ferramenta para calcular integrais, que era a regra de Barra. Portanto, se eu tivesse a função integranda contínua, que é o caso, raiz de 1 menos x quadrado é contínua entre menos 1 e 1. E se essa função for a derivada de outra, ou seja, arranjarmos uma primitiva, então o integral será igual à primitiva no extremo superior
menos a primitiva no extremo inferior. Portanto, eu aqui preciso de primitivar para fazer alguma coisa. Okay? Portanto, tenho que resolver a questão prévia de arranjar uma primitiva de raiz de 1 menos x quadrado. Bom, o que é que eu sei desta primitiva? Bom, não é nada óbvio, certo? É a primeira coisa que estamos aqui. Vocês olham para ali, não conseguem imaginar com facilidade aquelas regras de primitivação imediata que já se fizeram na semana passada na aula de problema, arranjar uma primitiva de raiz de 1 menos x quadrado. No entanto, há ferramentas um bocadinho mais poderosas para lidar com primitivas que nós não sabemos a priori fazer, imediatamente, dizer logo qual é. Uma dessas ferramentas é a primitivação por substituição. Que substituição aqui é razoável? O meu problema ali é a raiz quadrada. A raiz quadrada é essa. Se eu a fizesse magicamente desaparecer, com certeza que tinha uma situação melhor, não é? Uma coisa que eu posso usar, tentar fazê-la desaparecer, é a forma fundamental da trigonometria. Se por acaso eu a usar a substituição x igual a seno de θ, ok? Com θ aonde? Em menos π sobre 2 a π sobre 2. Fixarmos ideias. Okay? Neste intervalo, esta função, o θ será igual ao arco cujo seno é x, certo? E vou precisar, para fazer a mudança de variável, primitivar por substituição, vou precisar da derivada de x em ordem a θ. Qual é a derivada de x em ordem a θ? Bom, é cosseno de θ. Portanto, de acordo com o que eu sei de primitivar por substituição, isto, na nova variável θ, eu terei cá pôr fora a derivada de x em ordem a θ, não é? Portanto, assim, dx de θ, para vocês saberem de onde é que isto vem. E agora, isto até nem fica muito mal. Vou separar aqui a definição da substituição. O raiz de 1 menos seno ao quadrado é cosseno de θ. Mas o dx de θ também é, de maneira que eu fico aqui com a primitiva de cosseno ao quadrado de θ. Também não é totalmente imediata, mas é bem melhor. Já não há aqui nenhuma raiz quadrada. Para primitivar cosseno ao quadrado de θ, uma das coisas vocês viram com certeza na primeira ficha de problemas sobre primitivação, o truque que dá jeito é basearmos na fórmula do cosseno do ângulo duplo. Okay? Ou seja, o cosseno de 2θ é cosseno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. Okay? Portanto, se eu puser aqui outro sítio isso, portanto, cosseno de 2θ é seno ao quadrado de θ menos seno ao quadrado de θ. E a fórmula fundamental da trigonometria diz-me que 1 é cosseno ao quadrado de θ mais seno ao quadrado de θ.
Portanto, somando membro a membro estas duas igualdades, vocês obtêm que 1 mais cosseno de 2θ igual a 2 cosseno ao quadrado de θ. Onde é que para primitivar o cosseno ao quadrado, eu simplesmente primitivo 1/2 mais 1/2 do cosseno de 2θ. Quanto é que isto vai dar, finalmente? θ sobre 2. Primitiva do cosseno de 2θ há de ser seno de 2θ vezes uma constante, não é? Derivando de seno de 2θ, ficam 2 cosseno de 2θ. Portanto, para ficar com 1/2, tenho preciso de 1/4. 1/4 do seno de 2θ. Okay? Portanto, θ sobre 2 mais 1/4 do seno de 2θ. Okay? Portanto, neste momento, eu já consigo. Portanto, a última expressão azul é 1 mais cosseno de 2θ igual a 2 cosseno ao quadrado de θ. Portanto, agora eu consigo calcular o integral. Como será esta primitiva, que eu ainda não, calma aí. Portanto, tenho esta primitiva em termos de θ. Para calcular o integral, eu tenho um problema, que é. Estou em termos de x, a variável original. No entanto, θ é o arco cujo seno é x, de maneira que eu, de facto, se agora fizer a substituição, fico com 1/2 do arco cujo seno é x. Isto para o θ sobre 2 é 1/2 do arco cujo seno é x. O seno de 2θ, o que é que será? Será seno de 2 vezes o arco cujo seno é x, não é? Portanto, mais 1/4 do seno de 2 vezes arco cujo seno é x. Ok? Pronto, e finalmente arranjei uma primitiva na variável x. Ok? Ora bem, então, o que é que me diz a regra de Barrow? A regra de Barrow vai-me dizer que o integral vai ser esta primitiva, meio do arco cujo seno é x, mais 1/4 do seno de 2 vezes arco cujo seno é x, calculado em x igual a 1 e depois subtraindo o valor da mesma expressão em x igual a menos 1. Okay? Portanto, é isto a regra de Barrow. Primitiva no extremo superior, menos primitiva no extremo inferior. Okay? Bom, quanto é que isto vai dar? Agora apago a primitiva. Em 1, arco cujo seno é 1, é π sobre 2. Certo? Arco cujo seno é menos 1, é menos π sobre 2. De maneira que vamos ficar para a primeira parcela com 1/2 do arco cujo seno 1, que é π sobre 2. E depois menos 1/2 vezes menos π sobre 2. Ok? Portanto, isto correspondia à parte do meio do arco seno de x. Agora,
reparem que 2 vezes o arco do seno é x vai ser π menos π, no 1 e no menos 1. Mas em π menos π, o seno vale 0. De maneira que a segunda parcela, que eu arranjei ali, vai ter uma contribuição nula. Ok? Quanto é que esta... Portanto, indico isto aqui com um 0, para vocês não se esquecerem depois em casa, quando se olharem para aqui, o que é que aconteceu à outra parcela. Portanto, em π sobre 4 mais π sobre 4. Sim, diga. Ali no canto inferior direito, aquilo é o meio de arco seno de x mais um quarto de seno de 2 arco seno Seno de x. 2 arco seno de x, exatamente. Está a somar as duas. Que é depois do que está dentro do parênteses reto. Ok, sim, ok. De maneira que, o que é que eu obtenho? π sobre 4 mais π sobre 4 dá π sobre 2. O que é que vocês sabem da área do círculo de raio 1 centrado na origem? Que é π. É π vezes o raio ao quadrado nesse caso. Como aqui é o semicírculo, deu π sobre 2. Oh, está certíssimo. Ok? Portanto, aquilo que vocês sabiam sobre a área do círculo é devido a isto que funciona. Ok? Há aqui, no entanto, neste cálculo que eu fiz, alguma perda de tempo. Ok? Mas como é a primeira vez que estamos a fazer assim uma continha um bocadinho mais complicada, eu fiz essa perda de tempo. A perda de tempo é a seguinte. Eu fiz uma mudança de variável, arranjei a primitiva nessa nova variável, depois tive que voltar para trás para a variável original e depois é que apliquei a regra de barra. No entanto, se eu juntar primitivação por substituição e a regra de barra, duas coisas ao mesmo tempo, e ver o que me acontece, eu posso poupar alguns passos no que fiz aqui. Ou seja, os passos que eu posso poupar é faça a substituição, faça a mudança de variável e depois aplique a regra de barra ou na nova variável e não na velha. Não preciso voltar para o x para trás. Ok? Vou mostrar-vos o que é que quero dizer com isso. E essa ideia, já agora é importante mencionar nesta altura, é chamada integração por substituição. Integração por substituição, genericamente, portanto, se eu tiver um integral entre A e B, uma certa função f, e se tiver uma mudança de variável x igual a h de t, com a inversa h menos 1, portanto, t igual a h menos 1 de t, ok? É esta a mudança de variável que eu estou a pensar. E agora, suponham que faço a mudança de variável na primitiva e depois aplico a regra de barra. Se vocês juntarem tudo, descobrem no fim que vocês estão a calcular o integral para na variável t. Portanto, eu quero fazer uma integração na variável t da seguinte. Enganei-me ali numa coisa. Não é? Portanto, aqui onde pus um t era um x. T igual a h menos 1 de x. Portanto, o valor de t correspondente a x igual a será
o H menos 1 que A, certo? O valor correspondente ao B será o H menos 1 de B. E o que vocês descobrem é que juntando as duas coisas, a primitivação por substituição e a regra de Barrow, aquilo que vocês fazem não passa de fazer o cálculo desta maneira. Ou seja, podem integrar, estando na variável t, não precisam de voltar para trás para o x, fazer as contas. Okay? Eu vou-vos mostrar o que é que acontece no exemplo anterior, fazendo as contas desta maneira. Vamos ver que poupamos um bocadinho, não é? Portanto, no cálculo anterior, o que é que eu tinha? Tinha o integral entre menos 1 e 1 de raiz de 1 menos x quadrado. Portanto, é aquilo que eu vos estou a dizer é que podia ter poupado alguma da minha paciência, portanto, quando eu defini x igual a seno de θ igual a arco cujo seno é x, portanto, θ estava menos π sobre 2, π sobre 2. Portanto, eu podia ter escrito isto como: qual é o valor de θ correspondente a x igual a menos 1? É menos π sobre 2. Qual o valor de θ correspondente a x igual a 1? Π sobre 2. É? Depois, raiz de 1 menos seno ao quadrado de θ vezes a derivada de x em ordem de θ, que era cosseno de θ. Portanto, em vez de tratar separadamente o problema da primitivação, e só no fim aplicar a regra de Barra, eu podia simplesmente ter feito isto logo. Okay? Portanto, assim já não preciso de voltar para trás na variável. Claro está que não me escape de fazer as outras contas, não é? Portanto, isto continua daqui em baixo, isto fica integral entre menos π sobre 2 e π sobre 2 de cosseno ao quadrado de θ. E para calcular este integral tenho que fazer a habilidade habitual de cosseno quadrado de θ em termos de cosseno de 2θ. Ok? Depois o resto vocês têm que fazer as mesmas coisas. Ok? Mas já não precisam de lidar com aqueles arcos cossenos todos, não é? Ou seja, já agora faço. Não é? Portanto, isto ficava integral entre menos π sobre 2 e π sobre 2 de 1 meio de θ mais, e agora, 1 quarto de cosseno de 2θ. Okay? E o que é que isto dá? Bom, reparem que agora as contas são um bocadinho mais simples, não é? Portanto, a primitiva, não é aquilo que eu estou a dizer, pus um θ ali a mais, não é? É 1 meio mais 1 quarto do... Estava a precipitar-me. Era 1 meio. Sim, ok. De maneira que vamos ficar com θ sobre 2, okay, mais o quarto está mal, era 1 meio, mais 1 quarto o seno de 2θ. Okay? Isto entre θ igual a menos π sobre 2 e θ igual a π sobre 2. Bom, e agora obtém-se o resultado
como tínhamos obtido no outro caso, está π sobre 2. Porque aqui eu simplesmente reparo que o seno de 2θ, quando θ igual a π sobre 2, vai dar seno de π, em menos π sobre 2 vai dar seno de menos π, ambas essas coisas são zero, de maneira que não há contribuição da segunda parcela. Okay? Portanto, isto é o exemplo anterior, só que as contas foram feitas mais rapidamente. Okay? Portanto, aquilo que eu estou a fazer é publicidade à integração por substituição. Em vez de primitivar por substituição e depois, no fim, voltar à variável original e aplicar a regra de Barrow, poupa-se algum trabalho, clareza, ganha-se alguma fiabilidade, vocês integrarem por substituição. Está bem? Bom, o que mais é que eu quero falar hoje? Quero falar de isto não correr bem. Não correr bem porquê? Não poder fazer as contas exatamente. Suponham, vamos supor outro exemplo. Em que o outro exemplo é calcular a área da região x, y de R2, tais que y é maior ou igual a x e é menor ou igual a exponencial de x quadrado e x pertence a 0,1. Okay? Reparem, agora convém aqui fazer um aviso que uma parte significativa de vocês não vai ligar nada, okay? Mas que deviam ligar todos. Que é esta. Em problemas de cálculo de áreas, a primeira coisa a fazer é fazer um desenho para perceber qual é a região. Por muito simples que seja a região, porque vai ser uma boa maneira de vocês não se enganarem, fazer contas. Okay? Infelizmente, todos os anos há pessoas que acham que conseguem fazer cálculos de áreas e depois em cálculo 2, cálculo de volumes e coisas no género, sem nunca esboçarem a região e depois acontecem coisas desagradáveis. Okay? Um dos meus traumas como professor foi aqui há uns anos atrás, uns 4 ou 5 ou 6 provavelmente, num teste de cálculo 2, passar o volume de uma certa região. Infelizmente, eu não reparei, era fácil quem fosse fazer as contas e não fizesse o desenho da região, fazer um erro. E muita gente fez esse erro. E depois, mecanicamente, essas pessoas fizeram as contas. Okay? E chegaram ao fim e espanto dos espantos. O volume da região é menos 5. Ora, vocês não vão acreditar, vão dizer que é impossível, mas um quarto das pessoas que fizeram esse teste chegaram a menos 5 e acharam que estava tudo muito lindo e continuaram em frente para fazer outras perguntas. Obviamente que uma área, um volume naquele caso, não pode ser menos 5. O volume é sempre maior ou igual a 0. Okay? Portanto, fizeram um erro. Calcularam um integral bem, só que esse integral não tinha nada a ver com o volume da região. Okay? Porque esqueceram-se de qualquer coisa, já não me lembro exatamente o que. Isso podia ter sido evitado, na maior parte dos casos, se tivessem tentado esboçar a região. Okay? Portanto, fica o aviso. Esbocem a região para ver
o que é que estão a fazer antes de começar a calcular integrais perdidamente. Neste caso particular tenho um intervalo 0,1. Tenho, como o x está entre 0 e 1, este x que minora o y é maior ou igual a 0, não é? E y igual a x, toda a gente sabe como é. Tem aqui a reta y igual a x. Y é menor ou igual a exponencial de x quadrado. Exponencial de x quadrado para x igual a 0 vale 1. Okay? E, bom, cresce até E. Claro está que isto não me vai caber aqui no sítio que eu tinha reservado para fazer o desenho, não é? Que seria qualquer coisa lá em cima. Sim. De maneira que a região vai ser qualquer coisa assim. Certo? Portanto, acabei de dar cabo do inscrito. Mas percebes o que é? Repara, exponencial de x quadrado entre x entre 0 e 1, uma função crescente. Portanto, fica de certeza acima do x. Okay? Qual será a área daquela região? Bom, a área daquela região já não é daquele primeiro tipo que eu comecei a falar, que era a área de uma região. Eu tinha uma função maior ou igual a 0 no intervalo, era os pontos do plano entre o gráfico da função e o eixo dos x. Aqui é entre dois gráficos de função. Okay? Claro está que é que é razoável aqui? É que nós esperamos da área, não é? Portanto, se eu pegasse em todos os pontos que estão abaixo do gráfico daquela exponencial e acima do eixo dos x e subtraísse o triângulo que eu estou agora a assinalar a vermelho, não é? Subtrair este triângulo, de facto, eu tenho aquela região. Portanto, como é que eu espero que a área da região em que estamos interessados seja o integral entre 0 e 1 de exponencial de x quadrado menos x. Okay? Bom, portanto, eu agora tenho que calcular este integral. Infelizmente, calcular exatamente este integral não vai funcionar bem. Porquê? Porque esta função exponencial de x quadrado não é elementarmente primitivável. Portanto, eu sei que a área vai ser dada por aquele integral e o que eu consigo fazer aqui seria estimar o integral. Portanto, eu talvez consiga majorar, minorar o integral de alguma maneira, mas um cálculo exato não é possível porque eu não tenho uma primitiva elementar exponencial de x quadrado. Okay? No entanto, para estimar, eu preciso de ter propriedades de majoração e de minoração de integrais, que é uma coisa que ainda não falámos detalhadamente. Okay? Portanto, vamos aproveitar para falar disso hoje, nestes 20 minutos finais. Okay? E depois talvez voltemos a este problema especificamente. Professor, Diga. não estou a entender de onde é que vem aquele x. X vem da... X quadrado menos x. Era y maior ou igual a x. Portanto, a função que você está a integrar para calcular a área da região é a altura deste segmento de reta. Quando a abscissa varia entre 0 e 1. Ok? Certo, já entendi, ok. Até daí. Portanto, o x não é problemático, mas a exponencial de x quadrado é. Portanto,
Vamos lá ver como é que eu estimo integrais. Portanto, para isso, tenho que... Convém falarmos de algumas coisas. Antes de voltarmos a pensar naquilo se tivermos tempo. Resultados vão ser importantes. O primeiro resultado, portanto, estou a falar de resultados sobre integração e relações de ordem. E o resultado básico sobre o assunto é este. Posição, sejam F e G, definidas em A, B, com valores em R. Tais que F de X é menor ou igual a G de X, qualquer que seja o X em AB. Então, o integral... falta-me uma coisa, não é? Tem que supor que os integrais existem. Se F e G forem integráveis, então o integral entre A e B de F é de certeza menor ou igual ao integral entre A e B de G. Notem que aqui o B é maior ou igual ao A, certo? Claro está que tenho que ter cuidado se por acaso não for isso que esteja a acontecer. O que é que isto é verdade? Bom, a demonstração é uma consequência direta das definições, ok? Porque se vocês pegarem nas somas superiores do F e do G, por exemplo, vocês obtêm que uma soma superior de F relativamente a uma certa partição é de certeza menor ou igual a uma soma superior do G relativamente à mesma partição. E a mesma coisa para somas inferiores. Bom, e se isto é assim, quando vocês tomam o ínfimo das somas superiores para uma e para outra, a relação entre esses dois ínfimos, que é o integral superior, vai ser a mesma em termos de relação de ordem, de maneira que depois vocês obtêm o integral superior do F entre A e B é menor ou igual ao integral superior do G, a mesma coisa para os integrais inferiores. Etc. Ok? Portanto, se isto acontece para os integrais superiores e para os integrais inferiores, acontece para o integral, porque elas são integrais. Okay? De maneira que isto não é extraordinário. Está bem? Mais coisas, no entanto, que temos com integração e relações de ordem. Portanto, esta aqui
já nos vai servir para retomar aquele exemplo, se tivermos tempo para isso. Mas há outras coisas que quero chamar a atenção. Portanto, um outro resultado Professor, o recíproco também se aplica? o que é, desculpe? Não O percebi. recíproco, acho que é esse. Ou seja, se o integral for maior que o outro. Não. Ok. Portanto, entre os obviamente que não. Você consegue arranjar um contra-exemplo com, sei lá, uma função constante e uma função linear. Ok? Portanto, não é verdade. Ok? Bom. Nós já usamos majorações de integrais para demonstrar algumas propriedades. Por exemplo, usámos o teorema fundamental do cálculo. No entanto, o que eu vos vou agora fazer é novo, porque na altura não cheguei a usar esta propriedade, saltei por cima dela. Se vocês tiverem uma função, então deixem-me pôr aqui em baixo, o integral entre A e B e F em módulo pode ser majorado por módulo B menos A, comprimento do intervalo, vezes supremo do módulo de F. Ok? Isto é algo que vocês obtêm simplesmente olhando para as somas superiores e majorando-as de maneira natural. Okay? Portanto, qualquer soma superior da função, qualquer soma inferior também, é uma questão de vocês pegarem no supremo do módulo de f, que é um majorante para a função, e tal que o seu simétrico é um minorante para a função, okay? E majorarem todas as somas superiores e todas as somas inferiores, descobrem isto. No entanto, uma questão que ainda não analisámos foi esta. Será que se f é integrável, o módulo de f também é integrável? E de facto isso pode podemos verificar isso. E o recíproco não é verdadeiro, já agora, antes que o colega faça a pergunta. Se f dá em B, da AB em R, for integrável, então são integráveis em AB as funções f mais, f menos e módulo de f. Toda a gente sabe o que é o módulo de f, mas não sabe o que é o f mais e o f menos. Com f mais x dada por f de x, se f de x é maior ou igual a zero. E zero se f de x é menor ou igual a zero. E f menos dada por menos f de x, se f de x é menor ou igual a zero. E zero se f de x é maior ou igual a zero. Ok? E posso acrescentar aqui com módulo do integral entre A e B
de f menor ou igual ao integral entre a e b de módulo de f. Ok? Portanto, esta é uma melhor majoração para o módulo do integral do que aquelas que já usei por trás, que eram, digamos, mais brutas, mas que me serviam para aquilo que estava a fazer na altura. Okay? O que é esta função f mais e f menos? Vocês podem olhar para ali e pensar, que coisa estranha é isto? Bom, é simplesmente eu corto. Se eu pegar no gráfico do f e só aproveitar as partes acima do eixo dos x e onde a função for negativa passar a valer zero, tenho o gráfico do f+, ou seja, em termos visuais, fixarmos ideias, se estiverem um gráfico de f assim, o gráfico do f correspondente será isto, ok? Portanto, será y igual a f mais de x. Okay? O f menos tem uma complicaçãozinha que é, não é, o f menos é positivo também, por isso é que é menos f de x. F de x for menor ou igual a zero. Notem que o módulo de f é igual ao f mais o f menos. Certo? De maneira que, se vocês estabelecerem que o f mais e o f menos chamam parte positiva e parte negativa de f. Se estabelecerem que cada uma delas é integrável, pois a integrabilidade do módulo vem da linearidade, ou seja, que a soma das funções integráveis é integrável. Okay? Porquê é que o f mais e o f menos são integráveis? Vamos ver porquê para o f mais só. Okay? Mais uma vez, voltamos à definição de integral. Okay? Vocês notem o seguinte. Têm de certeza pensarmos nas somas superiores, nas somas inferiores do f. Portanto, ideia ideia da demonstração. Pensemos nas somas superiores do f para uma dada partição. Okay? Quando vocês consideram o f mais, reparem que nos pontos onde a função é positiva, o f mais tem o mesmo valor, e nos pontos onde é negativa, vocês ficam com valores maiores, que é zero. Certo? De maneira que vocês têm que isto é menor ou igual a isto. Okay? Da mesma maneira, para somas inferiores, não é isto, desculpem lá.
Estava. Não, o que convém fazer é outra coisa, desculpa. Senão perder tempo. Se vocês considerarem a diferença entre as somas superiores e inferiores do F, ok? Reparem que nas somas inferiores envolvem ínfimos do F, somas superiores supremos. Okay? Portanto, nesta expressão, uma soma superior menos uma soma inferior, vocês ficam com uma soma de supremo, da forma supremo de F, menos ínfimo de F, vezes comprimento do intervalo. É uma coisa deste género. Okay? Só que a diferença do supremo de F mais e do ínfimo de F mais não é difícil vocês convencerem-se que esta diferença é mais pequena que esta. Okay? De maneira que e agora vou terminar só com essa ideia. Portanto, se vocês conseguirem uma partição que torne pequena a diferença entre a soma superior e a soma inferior do F, tenho a certeza que a diferença entre a soma superior da mesma partição do F mais e a soma inferior ainda é mais pequena. Okay? Não se esqueçam que essas diferenças são sempre maiores ou iguais a zero. Não é? De maneira que vocês conseguem provar que a integrabilidade do F, graças a esta desigualdade, obriga à integrabilidade do F mais. Okay? E o mesmo tipo de raciocínio vale também para o F menos. Ok? O F mais e o F menos adicionados dão um módulo de F. Daí que conseguimos estabelecer que o módulo de F é integral. Okay? Bom, já passei um bocadinho da hora, de maneira que vamos ficar por aqui. Retomaremos isto no princípio da próxima aula, se for necessário. Okay? Obrigado, senhor. Deus, até à próxima. Professor, Diga. mas então seria o supremo de F menos, menos o ínfimo de F menos, também seria inferior ao supremo de F menos o ínfimo de F. Exatamente, também. Ok, obrigado. Se você pensar nos gráficos, percebe isso imediatamente. Ok? Porque você achatou o gráfico por baixo no caso do F+, e por cima no caso do F-. Está bem? De maneira que a diferença entre o supremo e o ínfimo para ambas as funções fica mais pequena. Ok? De maneira que uma condição de integrabilidade que eu tinha dito, qualquer que seja o epsilon, existe uma partição tal que a diferença entre a soma superior e a soma inferior fica menor do que epsilon. Ok? Isso era uma condição necessária e suficiente de integrabilidade. Se você verifica essa condição para o F, também tem que verificar para o F+, e também tem que verificar para o F-. Okay? E daí para o módulo. Se o módulo for integrável, isso não quer dizer que o F seja integrável. Exemplo, a função que é 1 nos racionais menos 1 nos irracionais. Mas da integrabilidade do F, tiramos sempre a integrabilidade do módulo. Ok? Professor, Diga. eu não estou a ver isso a Yes. acontecer para uma função F
negativa e decrescente. Porque o Se a função supremo. é integrável, ok? Sim. Mas eu estou a dizer, a condição de supremo de F menos um ínfimo de F ser menor ou igual que o supremo de F menos um ínfimo de F. Se a função for sempre negativa e decrescente, Não. Mas é que repare, Não te esqueças, estás a subtrair. se tiver uma função assim, o F menos correspondente é assim. Certo? não, está a falar do F que vai dar 0. Porque assim, Como é que é? a função F vai ser 0. Não, vai ser 0, mas repare, nesse caso, se o supremo, a soma superior menos a soma inferior, nesse caso vai dar 0. É o melhor possível, não é? Sim, Portanto, mas 0 é de certeza menor ou igual. É isto. Qual é o seu problema? Ok? Portanto, isto é no seu caso, como está a dizer, isso é esta diferença. Ok? ok, nós estamos. Ok. Portanto, estamos a lidar com aquela diferença. Está bem? Portanto, Já compreendi, obrigado. nada. Ok. Professor, já agora, Diga. encontrei um papel que dava referências a algumas substituições mais comuns. Sim. E eles metiam R, abre parênteses, X, vírgula, raiz de AX mais B, por exemplo. Eu não percebo muito bem o que é o R. Não sei se é importante. O R deve ser um polinómio, com certeza. Portanto, Pois é possível. ok, portanto, pega um polinómio, duas variáveis, substitua uma variável por x, outra por raiz de ax mais b. É esse tipo de funções. Já percebi. Faz sentido, faz Ok. sentido. Está bem? Obrigado, Concluindo. senhor. Está bem? Ou função racional, mais provavelmente também. Está lá? Vamos lá. Estou. Ok, portanto, função racional. É R de função racional. Também dá Sim, aquilo sim, que podia fazer para polinómios, também pode dar para funções racionais. Pois não estava a perceber muito bem, mas assim Ok. faz sentido. Está bem. Obrigado, senhor. Nada.